Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo com vocês? Pessoal, beleza? Hoje então vamos iniciar aí o estudo da Lei Orgânica do município de Vera Cruz aí para o concurso que está aberto, né? Então vamos aproveitar as chances, as oportunidades que estão aí batendo na nossa porta e vamos agarrar com as duas mãos, né? Para ir para cima dessa prova, beleza? Então eu sou o professor Matheus Galiano. Espero que vocês aí curtam, né, esse primeiro momento, né, nessa primeira parte da lei orgânica. Ela é um pouco mais maçante, mas nós precisamos ver todos os artigos, assim como o edital manda. Beleza, gente? Tranquilo? Vou convidar vocês a seguir lá o arroba Pretor Concursos, Pretor Concursos, tá? Bate aquele stories aí, marca a gente lá. E o meu Instagram é arroba professor Galiano. Beleza? Vocês vão me achar lá, tranquilo, gente? Precisando de alguma dica, de alguma orientação para a questão de montagem de material, montagem de plano de estudo, vocês podem mandar mensagem lá, tá bom, gente? Eu vou estar aqui para ajudá-los, beleza? Sem mais enrolação, né? Vamos lá para a lei orgânica. Galera, a lei orgânica municipal, né? Como acredito que se tu já é concurseiro, tu já sabe que a lei orgânica é como se fosse uma constituição municipal, né? Mas é chamado de lei orgânica. Nós temos a Constituição Federal, né? No âmbito da União, no âmbito nacional. Nós temos a Constituição Estadual, né? Em âmbito regional, que são os estados. Por exemplo, nós somos regidos aí pela Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. E nós temos aí as leis orgânicas no âmbito local, né? Na circunscrição do município ali, a lei orgânica ela rege, beleza, gente? Tranquilo? É basicamente isso aí. Vamos pegar passar pelos artigos, né? Trazer algumas observações que a gente costuma ver em prova, mostrar para vocês, ó, gente, ó, toma cuidado que aqui a banca gosta de fazer assim, né? Gosta de fazer assado. E eu acho que por esse caminho a gente consegue obter êxito, tá? Em questões sobre a lei orgânica, beleza, gente? Vamos lá então. Primeiramente, né? Nós começamos lá no título 1 da organização municipal. Algumas constituições, né, algumas leis orgânicas, elas trazem aí o preâmbulo, outras não. No caso da lei orgânica do município de Vera Cruz, ele não trouxe um preâmbulo, né? Porque a gente sabe que a Constituição Federal, acredito que se você tu já é nosso aluno, né? Tu sabe que a Constituição Federal é dividida em três partes, que tem o preâmbulo, o corpo do texto, a parte dogmática, e depois as disposições transitórias, tá? Na lei orgânica aqui do município de Vera Cruz não tem um preâmbulo, já vai direto lá para o título 1, que fala da organização municipal. Vamos ver melhor aqui, ó. Então, o que diz o artigo 1º, né? Que o município de Vera Cruz, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, reger-se-á por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Então, galera, olha só. A gente sabe, então, que o município de Vera Cruz ele faz parte integrante da República Federativa do Brasil. Então, ele é uma chavezinha, né? Uma pecinha aí desse país de dimensões continentais aí, tá? E também faz parte do Rio Grande do Sul. Veja que ele vai ser regido por esta lei, mas também ele vai atender ali os princípios da Constituição Federal e Estadual, né? Nós temos lá o artigo, por exemplo, o artigo 5º, com aqueles vários incisos, né? Nós temos o artigo 1º que fala sobre os fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. A lei orgânica ela também vai ter que seguir esses princípios aí, tá? Além dos que ela já traz ali no seu rol em cada um dos artigos, incisos e assim por diante, beleza? Então, olha só, faz parte integrante, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Rio Grande do Sul, é regida pela lei orgânica, mas também adota algumas leis que trazer aí, né, algumas demandas, tá? E também respeita os princípios que estão estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. Belezinha? Vamos em frente, gente. Ali no artigo 2º fala que são os poderes do município, né? Nós sabemos que o município ele tem dois poderes. O primeiro é o legislativo e o outro, o executivo. O que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui?
Normalmente, as questões aí que vêm versando sobre poderes do município, eles sempre vão falar, município tem poder judiciário, ou vão falar assim, ó, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, vão deixar bem redondinho. O legislativo, o executivo e o judiciário, né? E o cara não tá atento, ele vai cair nessa pegadinha aí. Por quê? O município ele não tem poder judiciário, o município só tem apenas o poder legislativo, que está na pessoa da Câmara de Vereadores do município, e o poder executivo, que está ali na prefeitura, galera, beleza? Eles são independentes, né? Nenhum manda no outro, nenhum é maior que o outro, e eles são harmônicos entre si. Ou seja, eles trabalham em harmonia. Aqui na questão da harmonia, né, tem uma teoria que se chama de teoria dos freios e contrapesos. Beleza? Essa teoria dos freios e contrapesos diz que basicamente o poder executivo, por vezes, ele vai exercer a questão... É que assim, gente, ó, deixa eu explicar melhor isso aqui. Ó. Nós temos aí o legislativo, que tem a função típica. Qual é a função típica? A função natural do poder legislativo. São duas. Legislar, ou seja, fazer leis, tá? Legislar. E a outra é fiscalizar as contas. Fiscalizar, tá? Então, função típica, que é uma função natural do poder legislativo, são duas, legislar e fiscalizar. O poder executivo, ele tem uma função típica. Ele tem uma só, que vai ser a função de administrar, né? Quem executa, quem asfalta uma rua, não é o legislativo, é o executivo. Por isso que fala assim, ó, executivo de execução, ele administra, tá? Mas vai ter vezes, galera, por exemplo, quando o executivo ele larga um decreto, ele está legislando. E se ele está legislando, ele está exercendo uma função atípica, porque a função de legislar, né? A função é lá do legislativo. Então ele está pegando uma função do legislativo. Por isso a gente fala que ele tem essa função atípica de legislar. Legislação, né? Legislar. Ok, gente? É óbvio que o poder legislativo ele também vai fazer uma função atípica, que vai ser administrar. Então, a função atípica do poder legislativo vai ser administrar. Entenderam isso aqui? Beleza? Então, quando um exerce a função do outro de forma atípica, eles estão agindo em harmonia, porque um não fica absoluto, um não vai ficar maior que o outro, basicamente. Eu estou tentando trazer uma linguagem muito simples para vocês entenderem isso aqui. Então, por isso que eles são independentes, nenhum é maior que o outro, eles agem em harmonia, porque eles não são absolutos nas suas competências ali na questão das funções típicas e atípicas, né? Tu vê que cada um faz um pouquinho do outro ali, beleza? E o poder judiciário, galera, esses que tem na cidade, aí, por exemplo, o fórum que tem na cidade, se o fórum for federal, ele vai pertencer à Justiça Federal. E se o fórum for estadual, ele pertence à Justiça Estadual. Então, a comarca que provavelmente vai ter na tua cidade, por exemplo, no município de Veracruz, ela faz parte da Justiça Estadual. Então, aquele fórum não é do município, ele é do estado. Beleza, gente? Então, lembre-se disso aí. Município não tem poder judiciário. Tranquilo aqui? Belezinha? Estamos tranquilos? Vamos em frente, então. Vamos lá. Símbolos, né? Os símbolos do município são estabelecidos em lei. Então vai ter uma lei específica, vamos falar quais são os símbolos. A lei orgânica ela não trouxe, né, quais são os símbolos aqui do município. Diferentemente do que ocorre lá com a Constituição, por exemplo, que ela fala, são símbolos do município, o hino, a bandeira, né, os selos, os brasões lá e tudo mais das armas. Beleza? Vamos lá, gente. Deixa eu botar aqui, ó. Artigo 3º. É mantido o atual território do município, cujos limites só poderão ser alterados por lei, observada a legislação estadual. Então, galera, olha só. Pode ser alterado o território do município. O município ele pode ser maior, ele pode ser menor, ele pode ser reduzido, ele pode ser multiplicado, o território dele pode. Pode. Só que vai ter que ter uma lei, tá? Só poderão ser alterados por lei, observada a legislação estadual. A legislação estadual vai dizer assim, vai poder alterar o território
assim, assim, assado. Vai ter que ter, a população interessada vai ter que votar, vai ter que ser um referendo, né? Então vai ter que ter alguns requisitos para poder ter essa alteração do território. Mas então, o que diz ali? É mantido o território atual do município. É mantido. Mas pode ter alterações? Pode. Por lei e observada a legislação estadual. Ok? Vamos lá então. Autonomia do município, galera. A autonomia do município, ela se expressa, ela é expressada a autonomia, né? O cara, quando a gente fala que é autônomo, né? Quer dizer que ele não precisa de outra pessoa, não precisa de uma autorização. Tipo assim, ele é autônomo, né? Não tem um chefe, digamos assim. Só que o que eu peço para vocês tomarem cuidado? Por quê? Na lei orgânica fala assim, ó, a autonomia do município se expressa. A soberania do município se expressa. Nós estamos falando da autonomia do município neste momento. Tá? Fiquem ligados, porque as questões elas vão querer misturar, né? Quando que é autonomia e quando que é a soberania do município. Beleza? Olha só, a autonomia do município, ela se dá pela eleição direta dos vereadores que compõem o poder legislativo municipal. Aqui nós temos uma autonomia política, tá? Vai ser pela eleição direta do prefeito, do vice-prefeito, que compõe o poder executivo municipal. Aqui também nós temos uma autonomia política, que ele vai escolher, a população escolhe ali, né, os seus representantes na política. Pela administração própria do que é interesse local. Então aqui nós temos uma autonomia administrativa. E olha só, pela administração própria do que é do interesse local. Galera, o interesse sempre vai ser público. O interesse sempre vai ser da coletividade. Então, se uma questão vier trazendo alguma coisa, do interesse do ciclano, interesse do prefeito, o interesse do bairro... Não existe, tá? Estou extrapolando aqui, mas, cara, pode acontecer. Essas bancas, elas gostam de fazer isso. Então, olha só. Pela administração com interesse local, porque o interesse é sempre público, o interesse sempre é coletivo, beleza? Gravem isso aí. Depois, pessoal, nós temos ali, ó, pela decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação de suas receitas. Aqui nós temos autonomia financeira, beleza? Tranquilo aqui então, gente? Pela eleição direta dos vereadores, pela eleição direta do prefeito e vice, pela administração com interesse local e pela decretação de tributos ali na aplicação de suas receitas. Então nós temos aqui autonomia política, administrativa e financeira, beleza? É bem simples de identificar isso aí. Vamos lá. Agora da competência do município. Essa parte aqui, galera, como eu falei para vocês, ela é bem maçante. Por quê? Porque a gente vai ter que passar por esses incisos aí. Então eu recomendo que, mesmo que, por exemplo... eu vou só estudar nas videoaulas. Não faça isso. Não faça isso. Pega a letra fria da lei, pega a lei em PDF e faz a leitura dela. Faz a leitura dela bem tranquilo. Enquanto tá mexendo no telefone, perco quase uma hora no telefone. Cara, pega a legislação. Isso aqui é pra ti. É pro teu futuro. É pra oportunidade que tá aparecendo pra ti, pra tu agarrar firme isso aí. Muita gente tem preguiça de fazer a leitura da letra fria da lei. Quando eu falo letra fria, é pegar a lei que está ali no PDF, ali no documento, e fazer a leitura dela, beleza? Sempre fazendo uma leitura atenta, não é aquela leitura que só passa os olhos e vai para o próximo artigo, próximo inciso, não. Compete ao município no exercício da sua autonomia. Tá, então é uma competência do município, no exercício da autonomia dele. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. Opa, então o que acontece? Eu sei que no exercício da autonomia ele pode se organizar administrativamente, né? Com interesse local, como vimos anteriormente. Então, decretar leis, pedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu interesse. Também, como ele é autônomo, eu sei que ele pode decretar leis, ele pode expedir decretos, ele pode ter atos relativos ao interesse do seu... atos relativos aos assuntos de seu interesse. Então, a leitura ela deve ser muito dinâmica nessa forma. Toda vez que tu lê um artigo, lê um inciso, uma linha, tem que se fazer a seguinte pergunta. O que eu entendi disso? O que eu entendi disso aqui, Matheus? Eu entendi que ele se organiza administrativamente, mas tem que observar a legislação federal e estadual. Eu entendi isso aí. Perfeito. Beleza? Não foi só aquela leitura robótica, né? Automatizada que tu
chega lá no final, tu não só perdeu tempo. Beleza, gente? Tranquilo? É uma dica que eu deixo para vocês. Mas vamos lá. Então, no artigo 6º da Lei Orgânica, né, fala assim, ó. Compete ao município no exercício da sua autonomia organizar-se administrativamente, sempre observando legislações estadual e federal. Decretar leis, expedir decretos, atos relativos aos assuntos de seu interesse. Por quê? Autonomia. Essa é a autonomia da prefeitura, né, do município. O município ele pode decretar leis. Hoje, a partir de agora, o café ele é gratuito. Eu decretei uma lei. Todo mundo tem direito a tomar café grátis. Imagina a coisa boa, né, gente? Todo mundo tem direito a tomar café grátis, porque é do interesse. É do interesse da população. Então, pode fazer decretar leis. Posso expedir um decreto. Posso ter atos relativos aos assuntos do interesse. Então, é o que está dizendo aqui, tá? Depois ali, ó, administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação. Então, posso administrar. Então, aqui eu tenho uma autonomia administrativa também. Em cima dos meus bens. Eu posso fazer o que o bem entender dentro da legislação. Porque olha só, fala assim, ó, administrar, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação. Então é uma competência do município também, tá? Beleza? Vamos em frente. Desapropriar por necessidade de utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei. Pô, vou ter que botar ali uma ponte aqui em Veracruz aqui para atravessar um rio, para melhorar o trânsito, vamos supor. E bem onde vai passar a ponte tem algumas casas. Eu posso desapropriar? Posso. Por quê? Por uma necessidade pública ou por interesse social. Beleza, gente? Tranquilo? Então é possível também nos casos que são previstos em lei, tá? Conceder e permitir os serviços públicos locais e os que lhes sejam concernentes, né? Conceder ou permitir serviços públicos, por exemplo, caminhão do lixo, né? Organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores públicos, das autarquias e fundações públicas, observados os princípios da Constituição Federal e Estadual, da Constituição Federal apenas, e desta Lei Orgânica Municipal. Então, vou organizar como? Para o cargo de guarda municipal são 20 vagas. Vai ser o guarda municipal classe A, B, C. Depois nós temos o agente administrativo classe 1, 2 e 3. Vai ganhar tanto. Então, vai organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores. O regime jurídico é o estatuto. Lá vai ter os deveres, obrigações, inclusive estatuto vocês precisam estudá-los. Logo mais, né, em outro momento, vamos passar por ele também. Vamos lá. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento urbano, estabelecendo no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, preservando suas condições naturais de iluminação e ventilação. O PDD, né, o PDDU, tem algumas que é só plano diretor de desenvolvimento. Aqui veio o plano diretor de desenvolvimento urbano. Aqui o que acontece? Vamos botar uma rua para cá que vai melhorar. Vamos colocar aqui uma iluminação nessa rua. Vamos fazer assim, vamos construir uma praça aqui porque vai ser bom para a criançada, para o desenvolvimento cognitivo deles. Então, esse é o plano diretor de desenvolvimento urbano, beleza? Tem cidades que não pode ter prédios acima de 10 andares, né? Então, isso aí é o que vai estar dentro do plano diretor de desenvolvimento urbano, que é uma competência na autonomia do município, belezinha? Estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, da poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas. Regular, conceder, permitir ou autorizar o serviço de transporte coletivo, de táxi, serviço de transporte individual gerenciado pelo uso de aplicativos. Então, olha só, a questão, por exemplo, Uber. Quem regula e concede essa permissão é a prefeitura. É uma competência da prefeitura. O transporte coletivo, da prefeitura. Do táxi, prefeitura. Do transporte individual pelos aplicativos, prefeitura também, beleza? Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio, né? Questão mais de trânsito. Disciplinar o serviço de carga, descarga e fixação de tonelagem máxima permitida. Aqui no meio do centro não pode passar caminhões com 40 toneladas, porque ele vai esbugalhar todo o asfalto. Plano diretor que faz isso aí. Aqui nesse espaço aqui, ó, nesse meio fio, nesse espaço aqui tu não pode estacionar, porque é carga, descarga. Plano diretor também, que está dentro da autonomia do município, tá? É uma competência.
Depois, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores, né? É da prefeitura também, do município. Disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção do lixo domiciliar e dispor sobre a prevenção do incêndio. Licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviço e outros. Caçar os alvarás de licença dos que se tornam danosos à saúde, à higiene, ao bem-estar público e aos bons costumes, né? Então pode dar a questão ali do alvará de licença, né? Mas também pode tirar. Então vejam só, galera, se o cara não cuida muito bem do negócio dele, né? Tá mal, tá sempre sujo, com rato, com barata, né? O cara, quando vê, sempre chegando gente estranha lá que tem suspeita de droga, tem fornicação lá dentro, o cara anda, vê tudo aberto, passa um pelado lá, sei lá, entende? Que vá contra os bons costumes, ele pode ser cassado, esse alvará também, beleza? Dispor sobre horários, dias de funcionamento do comércio local, né, e de eventos comerciais temporários de natureza econômica. O comércio ele vai abrir às 9 até às 5. Não, o comércio ele abre das 7 até às 3. Não, o comércio ele abre das 10 até as 19. Né? Então, é da competência da prefeitura, o horário de funcionamento do comércio local. E olha que eu vou falar para vocês, muita gente acha que isso aqui é nacional, muita gente acha que isso aqui é no âmbito estadual, mas a prefeitura que manda nisso aqui. Tá? Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencem às entidades particulares. Interditar edificações em ruínas ou em condições insalubres e fazer demolir construções que ameaçam a segurança coletiva. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, né? Quando a gente fala em poder de polícia municipal, nós estamos falando da administração pública municipal. Ela está punindo, fiscalizando um particular. É isso o poder de polícia. O poder de polícia não pode ser atrelado somente à polícia, à brigada militar, à polícia civil, à polícia federal. Não. O poder de polícia está disponível para toda a administração pública. Só que cada uma com seus fins, né? Por exemplo, o fiscal sanitário ele vai no mercado, vê lá uma manteiga estragada e vai sancionar o cara pelaquela manteiga. Ele está exercendo o poder de polícia. Beleza? Então fiquem ligados nisso aí. Belezinha? Vamos lá então. Vamos lá. Regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e os divertimentos públicos. Legislar sobre a apreensão e depósitos de semoventes, né, animais. Mercadorias e imóveis em geral, no caso de transgressão de leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma de condições de venda das coisas e bens apreendidos. Constituir a guarda municipal de caráter civil, não é de caráter militar não, tá? Militar não. Uniformizada e armada, para exercer a função de proteção municipal preventiva, não é repressiva, ressalvadas as competências da União do Estado do Rio Grande do Sul. Tá, galera, olha só. Preventiva e repressiva, qual a diferença? A preventiva, a guarda municipal tá ali fardadinha, né? Padrãozinho. Por quê? Porque ela está prevenindo para o crime não chegar perto e não acontecer naquele local. Se fosse repressiva, seria quando o crime já tivesse acontecido e a guarda municipal estivesse reprimindo aquele ato. Então ela é preventiva. Não é militar, é caráter civil. Uniformizada e 38, capaz que 38, pistolinha, né? Pistola, fuzil, 12, né? 556, 762, AK-47. Imagina, guarda municipal bem, né, gurizada? Bem, tá? E também ressalvadas as competências da União do Estado do Rio Grande do Sul, belezinha? Vamos lá. Suplementar legislação federal e estadual no que couber. Quando fala suplementar, é a mesma coisa que fosse ajudar, né? Vamos... tá faltando uma partezinha na legislação federal. Eu sou municipal, vou suplementar. Beleza? No que couber, tá bem? Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Depois ali tem organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local
incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial, tá bem? Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, né? Porque é óbvio que a gente tem que manter ali a questão histórico-cultural do lugar, da cidade de Veracruz, quando aconteceu, como foi fundada, né? Isso é importante. Exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização sanitárias e proteção ao meio ambiente, ao sossego, à higiene, à funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração às leis e regulamentos locais, né? A gente tem aqui, galera, a polícia administrativa, né? Poder de polícia administrativa. Isso aqui é interessante vocês gravarem, porque... Deixa eu botar o marca-texto aqui, ó. Porque tem a poder de polícia judiciária, né? A polícia administrativa, ela tá ali preventiva, tá bem, gente? Ela tá ali para cuidar. A polícia administrativa está para cuidar. Por exemplo, como a gente falamos da Guarda Municipal. Já a polícia judiciária é para repressão, para investigação, tá bem? Então fiquem ligados. Exercer o poder de polícia nas matérias de interesse local, tais como na proteção à saúde, incluída a vigilância, a fiscalização sanitária. Então fiquem ligados para a questão ali, quando vê, tira administrativo e coloca a judiciária, e o cara às vezes acaba deslizando nessa casca de banana aí, beleza? Vamos lá. Regular o tráfego, galera, né? Tráfico, tá? Pelo amor de Deus. Oxi. Vamos lá, regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo às necessidades de locomoção das pessoas com deficiência. Depois diz ali, ó, dispor sobre a autorização, permissão e concessão de uso dos bens públicos municipais, promover a proteção ambiental, preservando os mananciais e coibindo práticas que põem em risco a função ecológica da fauna e da flora, provoquem a extinção de espécies e submetam os animais à crueldade. Também ali no 33 fala que disciplinar a localização nas áreas urbanas e nas proximidades da cultura agrícolas e mananciais de substâncias potencialmente perigosas, tá? Promover a coleta, o transporte, o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana, tá? Lembrando que não pode mais lixão, né? Tem que ter outro tratamento. Fomentar práticas desportivas formais e não formais, promover a acessibilidade nas edificações e logradouros de uso público e seus entornos, bem como a adaptação dos transportes coletivos para permitir o acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Por exemplo, aqueles elevadores nos ônibus, né? Organizar com o assessoramento dos órgãos técnicos locais, federais, estaduais e municipais e com a participação das diversas categorias agrícolas, através de seus sindicatos ou associações, uma central de abastecimento de microempresas, microprodutores rurais e empresas de pequeno porte, com vistas à diminuição do preço final das mercadorias e produtos na venda ao consumidor. Então, tudo isso porque, olha só, toda essa questão de organizar com assessoramento, tal, microempresa, microprodutores rurais, qual a finalidade disso aqui? Consumidor, porque o interesse é público. O interesse é coletivo, o interesse é sempre a população, ao consumidor, beleza? Vamos lá. Agora falando dos convênios, galera. Deixa eu arrumar aqui isso aqui bem rapidinho. Deu. Bora lá. Então, convênios, né? Os convênios... Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Diz que o município ele pode celebrar convênios com a União, o Estado e outros municípios para a fiscalização de obras ou serviços públicos de interesse comum, observado o disposto em lei. Por exemplo, o município ele pode fazer um convênio com a Brigada para fiscalização de trânsito. Ele pode, porque a função da Brigada Militar ela é ostensiva, ela é de patrulhamento ostensivo, não fiscalização de trânsito. Mas com um convênio, por exemplo, a Prefeitura poderia fazer isso aí. Aí ela está fazendo um convênio com o Estado. Por quê? Ou realização de obras ou serviços públicos de interesse comum, beleza? E depois fala ali que assinado o convênio será dada a ciência do mesmo à Câmara Municipal. Vamos em frente aí, gente. Agora da competência comum, né?
que é competência comum? Está o professor Matheus, o professor Lucas e a professora Lariane. Quando eu falo competência comum, quer dizer que a competência minha é a mesma da Lariane e do Lucas. A competência é comum, é a mesma competência. E olha o que diz ali no artigo 8º, artigo 8º no caso. É de competência administrativa comum do município, da União e do Estado o exercício das seguintes medidas. Zelar pela guarda da Constituição. Galera, isso aqui vai ajudar, sabe como? Quando tu fala em competência comum, tu vai falar assim, o que a União, o Estado e o município vão fazer, e que eles têm que fazer todos a mesma coisa. Uma delas é guardar a Constituição Federal, né? Então, é uma competência comum. Então, tu vai conseguir se safar nessas questões assim, tem que pensar dessa forma. O que essa ação, por que essa ação ela deve ser feita pela União, Estado e município? Né? Porque é uma competência comum, é algo que todos devem observar, entendeu? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantias das pessoas com deficiência, né? Então, só o município vai cuidar disso aí. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Certamente a União, o Estado também deve observar essas questões aqui. Saúde, imagina, né? Tu acha que o município ele teria a condição de cuidar da saúde sozinho, né? Vamos lá. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Competência comum, tudo isso aqui. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, né, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito e criar conselhos municipais. Vai ter uma lei que ela vai fixar, né, para a cooperação entre o município e os demais entes federados, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Depois fala ali quais são as vedações do município, né? O que o município não pode fazer. O que é vedado? Não pode. Vamos lá. Permitir ou fazer o uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o exercício ou manter com elas os seus representantes, relações de dependência ou aliança. Por quê, gente? Nós temos aí um país laico. O Brasil é um estado laico. Ele não tem uma religião oficial. Tem uma liberdade religiosa que vigora no país. Tem gente que pode ser evangélico, católico, umbandista, quimbandista, espiritista. Espírita, na verdade, né? Espiritista. Então tem ali, galera, uma questão de liberdade de religião. Então não pode o Estado, o município, por exemplo, vou ajudar uma igreja, vou bancar ali. Não pode. Vou embaraçar, vou atrapalhar o funcionamento, vou ficar toda hora dizendo que não pode isso, não pode ter culto, não pode ter, né, as liturgias ali. Não pode se meter com a religião. É basicamente isso aí. Depois fala ali, contrair empréstimo externo sem prévia autorização da Câmara Municipal, instituir ou manter tributos sem que a lei o estabeleça, criar tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, criar tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, repetiu ali, gente. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Não pode ter essa desigualdade.
E depois fala ali, galera, ó, cobrar tributos em relação a fatos gerados ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, né? Então aqui o princípio da legalidade, né? Na questão do tributo. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observada a disposição na linha B. Então, essa é a questão da cobrança de tributo indevida que não pode. Utilizar tributo com efeito de confisco não pode. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos municipais é salvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Não pode. Eu vou cobrar agora para o cara poder transitar na cidade. Não pode, a não ser que seja um pedágio para questão de conservação das ruas, né? Instituir imposto sobre o patrimônio e renda, templo de qualquer culto, não tem imposto, né? Por isso que não paga templos, igrejas, não pagam impostos. Patrimônio e renda, o serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, é lógico, né? Atendidos os requisitos da lei. Livros, jornais, periódicos ou papel destinado à sua impressão também não pode ter imposto sobre isso. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. E também estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Também não pode, né, recusar fé a documentos públicos, né, dizer que aquele documento ele é falso, se ele está tudo dentro da legalidade, não pode recusar a fé. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, quando a gente fala em brasileiros, estamos falando nato e naturalizado. E a vedação disposta na linha A do inciso 9 é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo município, no que se refere ao patrimônio, a rendas e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais e delas decorrentes. Essa aqui, galera, ó. Este aqui, tá? As vedações expostas na linha A do inciso 9 e no parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda ou serviços relacionados à exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, exoneração ou promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativos ao bem móvel. E as vedações dispostas nas alíneas B e C do inciso 9 compreendem somente o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas. Galerinha, então, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Deixa eu arrumar aqui o microfone. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Eu falei que essa primeira parte veio bem maçante com as competências, né? Tem que fazer leitura dos incisos. E eu acho que é isso que é o mais complicado. Mas a gente tem que passar por isso. Nós temos que passar por isso. Essa aula vai ficar disponível no YouTube e também na plataforma. Claro, na plataforma vão ter as outras aulas, a continuidade da lei orgânica. Se você quer ser nosso aluno, entre em contato. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar uma curtida aí, deixa um like, né? Ativa o sininho, manda para aquele teu amigo que vai fazer o concurso de Veracruz também, que vai ser bastante importante. Aqui estão as nossas redes sociais. Por favor, sigam, porque é muito importante mesmo para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso engajamento. Beleza, gente? Eu espero que vocês fiquem bem. Um forte abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Vamos para cima. Não vamos desistir nunca, 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 nunca. Rumo à aprovação, galera. Vamos lá. Forte abraço.